Boa tarde, meninos. A gente está aqui para mais uma aula. Nós vamos fazer hoje a correção da lista que tem como período 13 do 4 a 17 do 4, correto? O primeiro exercício pede o seguinte: determine o perímetro. Meninos, o que é o perímetro? O perímetro é a soma dos lados da figura, né? Então, veja bem, eu tenho aqui um triângulo. Eu tenho dois lados que eu conheço os valores. Preciso conhecer o valor desse x. Se ele é um triângulo retângulo, para conhecer um dos lados que está faltando, a gente usa Pitágoras. Veja bem, aqui é o ângulo de 90. Quem está oposto a esse ângulo é a hipotenusa. Eu vou chamar esse valor aqui de A, né? E os outros dois lados são os catetos. Um é B e o outro é C. Essa ordem tanto faz. Então, eu vou jogar a formulazinha aqui, ó. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Quem é o A? O A é a hipotenusa, é o 25. 25 ao quadrado. E o B? 20. E o C é o que a gente quer encontrar. Aqui na nossa formulazinha tá como x. Meninas, 25 vezes 25, nós vamos ter um valor de 625. 20 vezes 20, 400. Bom, virou uma equação. Eu quero achar o valor de C, que aqui no meu triângulo é o x. Eu vou mandar o 400 para o primeiro membro, ele vai vir subtraindo. 625 menos 400. Quem chamou o C de x, perfeito, tá correto também. 625 menos 400, meninos, vai dar 225. Se 225 é igual a C ao quadrado, se eu mudar os dois de lado, não muda a ideia. Então, eu posso dizer que C ao quadrado é igual a 225. Esse 2 que é expoente passa em forma de raiz. E para mim pensar quem é a raiz de 225, a gente pensa assim, quem vezes ele mesmo que dá 225, que é o 15. Então, esse x aqui vale 15. Então, para mim descobrir o perímetro, eu vou fazer o quê? A soma dos lados, meninos. 20 mais 25 mais 15. Ó, 25 com 15, 40 com 20, 60. Fiquem atentos que a nossa unidade está em centímetro, então é 60 centímetros. Essa foi a correção do exercício número 1. Exercício número 2. Determine o valor de x. Bom, o que eu posso fazer aqui? O exercício trouxe um triângulo e ele está dividido aqui, ó, com esse segmento CD, ele me transformou em dois triângulos retângulos. Então, para descobrir o x, eu vou trabalhar só com a figura CDB. Já que aqui é um ângulo de 90, aquele 15 é a hipotenusa. Esse 12 vai ser um cateto e o x é um cateto. Então, vou chamar esse 15 aqui de A, esse 12 de B e esse x aqui é o C. Então, nós vamos jogar lá em Pitágoras, que é a hipotenusa ao quadrado, igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Quem é o A? 15. 15 ao quadrado. O B, 12. E o x é o nosso C ao quadrado. Meninos, 15 vezes 15, a gente até usou agora, 225. 12 ao quadrado, 144. Mais C ao quadrado. Vou mandar o 144 subtraindo. 225 menos 144 vai dar 81. Aquela mesma história, muda o pessoal aqui de membro. O valor deles, o sinal não precisa mexer, porque eu vou mexer em todo mundo ao mesmo tempo. Então, o C ao quadrado é igual a 81. O C é igual a raiz de 81. O C vale 9. 9 o quê? Meninos, eu sempre tenho que olhar a unidade que o exercício deu. 9 centímetros. Então, essa foi a questão 1 e 2, né, da lista do dia 13 do 4 a 17 do 4. Vamos fazer agora a questão número 3. Veja bem,
nós temos aí a questão número 3, o seguinte título. Utilizando a fórmula da altura do triângulo equilátero, determine o valor de x. Meninos, a fórmula do triângulo equilátero para calcular a altura a altura é igual a lado raiz de 3 sobre 2. Bom, isso aqui é um triângulo equilátero. Veja bem, de A a C vale 150, de C a B 150 e de A a B, se eu somar os dois, 150. Então, o lado aqui é 150. Então, a altura vai ser, no lugar do lado, 150, raiz de 3 sobre 2. 150 eu posso dividir por 2, que vai dar 75 raiz de 3. Essa altura vai ser dada em metros, ó. Ok? Letra B. Na letra B, a mesma ideia, meninos. O lado desse triângulo equilátero é 15. Então, a altura dele, como é lado raiz de 3 sobre 2, eu vou ter que a altura dele é 15 raiz de 3 sobre 2. Vou dividir o 15 por 2, 7,5 raiz de 3. Esse não tem unidade, então eu vou manter 100. Correto? Questão número 4. Qual a forma utilizada para calcular a diagonal de um quadrado? Eu coloquei essa questão 4 e 5 só para vocês fazerem uma retomada nas fórmulas, né? A fórmula da diagonal do quadrado é diagonal é igual a lado vezes a raiz de 2. E qual a fórmula utilizada para encontrar a altura do triângulo equilátero? Nós acabamos de utilizar. A altura dele é lado raiz de 3 sobre 2. Então, aqui são as duas formulazinhas, né, que a gente estudou nas últimas aulas. Importante vocês fazerem a memorização delas, ok? Então, nós fizemos aqui a questão 3, 4 e 5. Agora, a gente vai para a questão número 6. Determine a diagonal dos quadrados que possuem os respectivos lados. Meninos, só usar a formulazinha. Diagonal é igual a lado raiz de 2. Letra A, o lado vale 5. Então, diagonal vai ser 5 raiz de 2 centímetros. Letra B, o lado vale 8. Então, diagonal é igual a 8 raiz de 2 centímetros também. Já substituí direto aqui. Letra C, diagonal vai ser igual ao lado, né, meninos? O lado aqui é 10. 10 raiz de 2 centímetros. Letra D, diagonal é igual. Agora, veja bem, na letra D, raiz de 2 é o lado. Então, eu vou ter raiz de 2, que é o... Perdão, raiz de 20. Raiz de 20, que é o lado, correto? Vezes a raiz de 2 da fórmula. A gente está substituindo a formulazinha, ó. Diagonal é igual a lado vezes raiz de 2. Então, a gente vai ter aqui, meninos, raiz de 40. O que eu posso fazer com a raiz de 40? Fatorar. Vamos ver o que a gente vai ter? 40 por 2 vai dar 20, por 2 vai dar 10, por 2 vai dar 5 e por 5 vai dar 1. Então, a gente vai ter 2 ao quadrado. E esse 2 e esse 5, como eles não vão sair da raiz, eu posso multiplicar. 2 vezes o 5 é 10. Esse 2 que está ao quadrado simplifica. Vai dar 2 raiz de 10. Lembrando que o exercício está em centímetros. Então, nós vamos colocar aqui tudo isso em centímetros, ok? Letra E. Meninos, a mesma ideia. Diagonal é igual ao lado. O lado aqui é 1,2 na raiz. Vezes a raiz de 2, que é da fórmula. Quando eu multiplicar 1,2 vezes 2, nós vamos ter raiz de 2,4. O que eu posso fazer com esse 2,4, meninos? Eu posso transformar ele em uma fração. 2,4 é o mesmo que 24 sobre 10, correto? Vamos fatorar o 24 para a gente ver o que vai virar? 24 dividido por 2 vai dar 12.
por 2 vai dar 6. Por 2 vai dar 3 e por 3 vai dar 1. Então, eu vou ter 2 ao quadrado e esse 2 vezes 3 eu vou poder multiplicar. Então, eu vou ter assim, a diagonal é a raiz de 2 ao quadrado. 2 vezes 3, 6. Sobre a raiz de 10, que eu não fatorei porque não dá para fatorar. Esse 2 que tem potência 2 vai sair. Então, a diagonal vai ser 2 raiz de 6 sobre 10. Sobre a raiz de 10. Meninas, raiz embaixo a gente vai racionalizar. Então, o que eu vou ter aqui, ó? 2 raiz de 6 vezes 10, 60. Raiz de 10 vezes raiz de 10 é raiz de 100 e a raiz de 100 é 10. Bom, aqui ainda é possível a gente simplificar o 2 com 10, os 2 por 2. Então, essa diagonal vai ser... Quando eu simplificar esse 2 por 2, vai virar 1, não precisa colocar. Então, vai ser raiz de 60 sobre 5. Meninos, essa questão ainda é possível fazer a fatoração do 60. Veja bem, ó, raiz de 60. Vamos ver o que vai dar o 60 fatorado. 60, eu vou dividir ele por 2, vai dar 30. Por 2, vai dar 15. 15 não é par, então vai ser por 3, que vai dar 5 e por 5, 1. Então, 60, ele é 2 ao quadrado vezes. Esse 3 e o 5 não vai dar para simplificar, então eu multiplico 3 vezes 5, 15. Então, a raiz de 60, ela é o mesmo que raiz de 2 ao quadrado vezes 15. Então, eu vou vir aqui na diagonal e vou colocar lá no lugar da raiz de 60, esse valor aqui que eu fiz a fatoração dele. 2 ao quadrado vezes 15, tudo sobre 5. Meninos, esse 2 que está ao quadrado, eu vou poder simplificar ele. Então, vai sair 4. Ou, perdão, vai sair 2, né? Então, vai ficar 2 raízes de 15 sobre 5, ok? Vamos agora, então, fazer a correção da questão número 7 e número 8. Questão número 7. Determine a altura do triângulo equilátero. Meninas, a altura do triângulo equilátero tem fórmula. A altura é lado raiz de 3 sobre 2. Então, se eu conheço o lado, é muito simples. É só pegar o valor e substituir no L da fórmula. Então, ó, a altura vai ser 16 raiz de 3 sobre 2. 16 e 2 eu posso simplificar. Tudo por 2, ou dividir, na verdade, vai dar 8 raiz de 3. Olha, a letra A está em km, quilômetros. Então, minha resposta tem que ser em km. Letra B. A área, ou a altura é o lado, que é 8, raiz de 3 sobre 2. Então, minha altura vai ser, vou fazer a divisão de 8 por 2, vai dar 4 raiz de 3 metros. Letra C. A altura é igual a, jogando na fórmula, 12 raiz de 3 sobre 2. 12 eu divido por 2, vai dar 6. 6 raiz de 3 milímetros. A letra D vai dar um pouquinho mais de trabalho, por quê? Porque o lado do triângulo é uma raiz de 3. Então, eu vou jogar nessa fórmula, vai ficar a raiz de 3 vezes a raiz de 3 da fórmula, dividido por 2. Então, a altura vai ser raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 9. E a raiz de 9 é quem? 3. Então, ficou 3 sobre 2 km, quilômetros. Ok? Questão número 8. A altura de um triângulo equilátero mede 10 raiz de 3. Qual o perímetro desse triângulo? O exercício me deu a altura e quer saber o perímetro, então eu tenho que conhecer o lado. Vou vir aqui na fórmula, a altura é lado raiz de 3 sobre 2. Esse valor corresponde à altura, então, meu A. Então, no lugar do A, 10 raiz de 3. Aí, o restante da fórmula nós vamos repetir.
com o intuito de achar esse L. Aqui embaixo, quando o denominador não aparece, é 1. Então, eu vou multiplicar os meios pelos extremos. Lado raiz de 3 vezes 1 continua lado raiz de 3. E quando eu fizer 10 raiz de 3 vezes 2, o 2 multiplica o 10, vai dar 20 raiz de 3. Essa raiz está multiplicando o L, vai passar para lá dividindo. Como as raízes são iguais e aqui tem um produto, eu posso simplificar. Então, o lado aqui ficou valendo 20. 20 o quê? Metros. O exercício que é o perímetro do triângulo. Se ele é um triângulo equilátero, os 3 lados dele valem 20. Então, vai ser 20 mais 20, 40, mais 20, 60. 60 metros. Bom, então aqui fica a correção dessa lista. Espero que vocês estejam compreendendo o conteúdo e qualquer dúvida a gente está à disposição. Até mais.